Essa é a nossa última aula do curso de plataformas. Chegando ao fim do projeto, quando nós modelamos tudo e fizemos todos os desenhos de fabricação, o último passo então é fazer o desenho de montagem, que é o desenho que vai para o campo para que o montador possa montar a nossa estrutura como um Lego, que cada peça tem o seu lugar certo, cada peça tem um nome e tem um lugar onde ela deve ser montada. Esse desenho tem essa função. Então, nós vamos passar por todos os itens do desenho de montagem. Se você não assistiu a aula 6 do desenho de montagem de escada, eu sugiro que você assista, porque lá nós passamos por todos os itens pausadamente. Agora aqui nós vamos mais fazer mesmo o desenho. Então, vamos iniciar criando o nosso desenho de montagem. A criação do desenho de montagem é igual à criação do desenho de conjunto. Então, a gente vem aqui em Drawing, New Drawing, carregamos o layout que nós já temos da nossa obra, abre o desenho. Então, vamos configurar aqui a legenda, clicando 2 vezes em cima do desenho. Vamos corrigir aqui então o conjunto para desenho de montagem, e aqui no título nós vamos colocar 3D e listas, que é o que nós vamos fazer nesse primeiro desenho. Desenho de montagem, aula 3D e listas. Então, nós vamos inserir, primeira coisa aqui, o 3D da nossa obra. Para inserir o 3D, nós vamos vir nesse botão aqui, Insert 3D Image. Vejo que ele já ele já abre a janela e vai abrindo. Ele demora um pouquinho, porque ele precisa carregar todas as linhas e configurações. E isso aqui é uma foto do nosso 3D. É uma imagem simplesmente. Se nós tivermos alguma alteração no modelo, ele não faz a atualização, porque é simplesmente uma imagem. Vejam que apareceu aqui o nosso tubo auxiliar. Nesse caso, não é aconselhável que apareça, porque essa peça aqui ela foi colocada somente para nós posicionarmos a abertura que nós fizemos no piso. Então, eu preciso ir lá no 3D, retirar essa peça com um hide ou com um filtro para que a nossa imagem venha sem essa peça. Então, eu vou fechar aqui e vou voltar no 3D e vou esconder essa peça. Então, volto aqui no desenho e vamos inserir novamente. Muito bem, veja que agora ele veio sem aquela peça. Então, eu dou um OK e ele entra no desenho. A nossa imagem entra no desenho, dessa forma aqui. Como eu disse, é uma foto, né, do modelo 3D. Então, eu vou colocar para dentro do desenho. Para eu poder mover essa imagem, eu tenho que puxar por esse ponto branco. Então, eu seleciono a imagem, pego esse pontinho e puxo para dentro do desenho. Mesmo assim, a minha imagem está muito grande. Com o botão direito, ele vai me dar a opção de mudar a escala desse desenho. Então, eu vou pôr aqui um 0.7, que eu acho que vai caber na nossa prancha. Tá aqui, então, a nossa estrutura colocada dentro do desenho. Esse desenho inicial, ele serve mais para o cliente e para o montador poderem conhecer a obra, poderem entender a obra, né? Um 3D ele facilita muito a visualização do que vai ser montado na sequência. Uma outra função desse desenho, que é o desenho inicial, é a gente ter uma lista de material com todo o material da obra, com o peso da obra. É uma lista que é usada inclusive para compra dos materiais, e uma lista de parafusos. A gente coloca aqui e fica um desenho resumo inicial, onde o montador vai ter
todas essas informações. Então, nesse botão ao lado, eu tenho a opção de inserir a lista de material. Essa lista aqui, ela vem com o material de todo o modelo. Eu dou um ponto aqui e ele já coloca a lista com todo o material, chapas e cantoneiras e perfis com os materiais, as dimensões, peso unitário e peso total. Para eu posicionar essa lista mais para o cantinho, eu seleciono, pego o ponto branco e movo para o cantinho do meu desenho. Da mesma forma, aqui por último, eu tenho a opção de inserir a lista de parafusos. Também clico no botão, dou o ponto e ela já vem com um resumo de todos os parafusos que foram usados nesse modelo e que vão ser usados na obra. Para mover da mesma forma, coloco aqui e nós teremos então o primeiro desenho, que é o desenho 3D com as listas resumo da nossa obra. Vamos salvar então esse desenho, precisamos colocar um nome nele, então vou colocar aqui 3D e vamos fechar. E vamos então partir para o próximo desenho, que é o desenho onde eu vou ter as vistas da minha plataforma. Vamos fazer uma vista em planta, né, mostrando toda a parte da plataforma aqui, e vamos fazer então um corte, mostrando o eixo, um dos eixos, né? A maneira de fazer é a mesma, mas nós vamos fazer os dois tipos para que fique bem claro. Então nós vamos criar Drawing, New Drawing, carregamos o Layout e temos o nosso segundo desenho. Vamos aqui configurar, então, da mesma forma, desenho de montagem e no título vamos colocar planta. Ok. Inclusive aqui seria o desenho número 2, então vamos vir aqui e colocar o número 2. Muito bem, agora sim, o desenho configurado, nós vamos inserir então a nossa planta. Como é que nós vamos fazer isso? Aqui, ó, nós temos os botões aqui para inserir uma vista em XY, em YZ e em XZ. Então, eu quero primeiro colocar uma planta, eu venho aqui nesse botão e eu vou dar a peça para o programa saber em que nível que ele quer essa planta. Tá aqui então a nossa planta, colocamos então dentro do desenho. Se eu precisar fazer qualquer configuração de escala ou de filtro, eu vou entrar nessa janela quadradinha em volta, clico 2 vezes e ele vai me abrir essa opção de mexer na escala, mexer na profundidade do desenho, quanto que eu enxergo para dentro da tela, quanto que eu posso enxergar para fora da tela. E aqui o que eu quero que apareça: parafusos, linha de grid, linhas e pontos, partes que ficam escondidas, enfim, tudo que temos de opções aqui. Ainda tem o filtro, e nesse filtro aqui eu posso tirar algumas peças. Por exemplo, neste caso aqui, eu não quero que apareça o piso, porque nós vamos ter uma planta específica de piso. Veja que as grades aqui, elas estão escondendo a estrutura. Então, eu vou fazer um filtro e vou esconder as grades neste caso. Clica 2 vezes na vista e eu entro no filtro e vou colocar então aqui que o material seja diferente do GS A4 304, que é o material do nosso piso. Tenho que anotar aqui, aplicar. Então, vejam que elas saíram daqui e eu consigo agora colocar as marcas. Para colocar, então, as marcas nesse desenho, eu vou usar aqui o atributo. Tá? Então, vem aqui, vou colocar na viga. Vejam aqui que o atributo ele está configurado para sair perfil
e isso é usado no caso de projeto básico. Então, se você estiver fazendo um projeto básico ao invés de um desenho de montagem, você vai usar a configuração para que apareça o perfil. Nesse caso, como é um desenho de montagem, então nós vamos clicar 2 vezes aqui e vamos pedir para ele colocar parte assembly, que é o que nós queremos que ele coloque. Então, vamos modificar e aqui então veio a marca da viga. Vamos aplicar essa propriedade para que as próximas saiam da mesma forma. Então, aqui a gente precisa ir colocando em todas as vigas, em todos os contraventamentos, as marcas. Então, vamos clicando nas peças e colocando as marcas. Dessa forma. Assim. Fora as marcas, que devem ser colocadas em todas as peças que aparecem no desenho, nós precisamos colocar também as cotas, né, cotas de grid, distâncias entre os eixos, e cotas específicas, como nesse caso nós temos aqui essas vigas que não estão nos eixos, estas aqui também não. Então, vamos pegar aqui a cota. A cota é feita da mesma forma que nós vimos nos desenhos de fabricação. Eu pego o eixo e marco então os pontos que eu preciso. Posso marcar uma primeira cota e ir inserindo, adicionando novos pontos. Aqui ele não pega o ponto, veja que ele não pegou porque a ponta da viga ela está escondida embaixo da outra. Então, nós vamos pegar aqui e a coluna final. Então, vejam que sai a nossa cota assim e vamos fazendo então as cotas necessárias, né, para o projeto. Vamos adicionando novos pontos e assim vamos dando as informações que o montador precisa para posicionar essas peças no campo. Dessa forma. Outra coisa que nós podemos fazer é criar detalhes. Detalhes que não ficaram claros aqui nessa planta, que detalhes que nós vamos fazer em escala maior para elucidar melhor, por exemplo, as ligações. Ligações parafusadas e podemos também fazer ligações soldadas, indicando a solda de campo. Então, para fazer um detalhe de uma ligação qualquer, nós vamos vir aqui nessa lupa, inserte a Detail View, e ele vai me pedir qual é o retângulo que eu vou pegar. Fazemos então o retângulo na posição que nós queremos mostrar o detalhe. Vamos colocar aqui, configuramos essa janela com uma escala 1:10 ou 1:5, tiramos o grid e podemos colocar aqui detalhe 1. Então, ela já fica dessa forma. Nessa própria janela, então, eu posso colocar os atributos desta ligação. Então, eu posso vir aqui fica assim a marca da chapa. Mas eu não consigo mostrar as outras que estão aqui por baixo. Então, nós vamos inserir um corte deste detalhe para que fique bem claro como é que é essa ligação. Então, nós vamos vir aqui neste botão, inserir uma vista de corte e vamos fazer então uma vista lateral da ligação. Aumentamos a janela para que apareça a ligação completa, né? Que nós queremos que apareça toda a ligação. E podemos já tirar o grid também. Então, vejam que agora aqui eu consigo fazer as marcas dos parafusos, para que o montador saiba qual é a bitola dos parafusos e consigo colocar a marca de todas elas. Sempre aqui em atributo, clico na peça,
e vou colocando a marca. As chapas as marcas que ficaram em lugares ruins, a gente vai mexendo, seleciona e puxa. Dessa forma. Aqui ainda ficou em cima. Assim. E do parafuso também, atributo, só que agora nós vamos pegar o parafuso. O parafuso, ele precisa estar configurado como profile. Então, vamos clicar 2 vezes aqui e mexemos aqui, então, para profile, modificar. Vejo que ele vem com a bitola e o comprimento. Aqui também. Aqui ficou em cima. Se a gente precisava colocar, então, essa janela aqui para baixo, a gente tem mais espaço para fazer o detalhe dessa ligação. O corte também pode ser usado para nós mostrarmos a ligação que nós temos aqui, que é uma ligação de solda de campo. Então, vamos pegar esta viga aqui, que é uma viga que nós configuramos lá no modelo para ser soldada de campo. Quando eu faço um corte, eu já ponho aqui o mouse no lugar certo, porque depois eu não consigo mover a indicação do corte. Então, eu já coloco o mouse onde eu quero e vamos pôr aqui o nosso corte. Veja aqui que ficou o corte K na posição onde eu coloquei o mouse. Configuramos aqui essa janela da mesma forma. Podemos pôr aqui viga 1, por exemplo, escala 1:10 e tiramos o grid. Então, tá aqui a nossa viga. A gente sempre dá uma arrumadinha na janela, no tamanho da janela, para ficar do jeito que a gente quer. Se isso aqui não interessa, nós podemos diminuir um pouquinho para cá, né? E deixamos só o que nós precisamos. Então, o que nós queremos mostrar é essa ligação aqui. Isso aqui que ficou ainda, eu posso dar um hide. Um parafuso também. Daí não aparece no desenho. No desenho impresso, no caso. Agora aqui nós vamos colocar a nossa solda, né? Aqui nas faces onde uma viga encosta na outra. A solda é de campo, então essa bandeirinha aqui ela indica a solda de campo. Pode ser de 6 ou de 5 mesmo. A gente configura da mesma forma que é no desenho de montagem. Então aqui vamos usar o mesmo filete de 5. Aplico e vamos colocar então também nessa outra aresta. Então, dessa forma fica indicado o detalhe que nós temos da solda de campo, que é importante para o montador saber a posição da solda, qual é a viga, nesse caso aqui ela precisa ter a marca, né, para saber que essa V3 é essa mesma V3. E a solda configurada para que o montador saiba como vai fazer. Vamos então agora fazer um espaço aqui na nossa prancha para nós colocarmos aqui uma outra planta que seja só do piso. Vou pegar aqui os detalhes e colocar para baixo. Dessa forma, a gente arruma, organiza a prancha desse jeito. E agora, então, vamos colocar aqui uma outra prancha que seja para as grades de piso. Para isso, nós vamos usar novamente a mesma ferramenta, que é a de criação de detalhe, aqui da lupa. E pegamos o quadrado da própria vista. Dessa forma, assim, vamos configurar essa aqui como uma planta estrutura. Fica o nome, né? Então, aqui. E a outra nós podemos colocar, então, planta piso. E aqui nós vamos colocar, então, as marcas das grades de piso, que é o que nos interessa neste outro desenho. Aqui nós não vamos colocar nenhuma marca de viga. Atributo,
Nesse caso, então, nós precisamos selecionar a grade de piso. GR3, GR4 e 2. E assim vamos colocando as marcas em todas as grades de piso. Quando nós temos uma abertura, é interessante nós colocarmos as cotas dessa abertura em X e Y, por mais que as peças venham já cortadas da fábrica, mas para auxiliar a montagem. Então, nós podemos estar puxando uma cota aqui do recorte até a viga mais próxima. Para fazermos esse tipo de cota no meio do desenho, é melhor estar com esse modo de seleção HDN ativado, porque daí a gente consegue pegar a cota e mover, mesmo ela estando no meio do desenho. Como ela está um pouco grande aqui, nós podemos entrar na configuração dela, colocar um tamanho menor, para que ela caiba então no espaço que nós temos. Então, dessa forma, sempre pelo ponto branco, a gente posiciona a cota e podemos fazer no outro sentido também. Para finalizar um desenho de montagem, nós precisamos ainda ter os cortes da nossa estrutura. Então, nós vamos fechar esse desenho aqui, vamos salvar. Então, nós não tínhamos salvo ainda, vamos salvar esse desenho como planta. E vamos abrir, então, um novo desenho, que vai ser o desenho de cortes. Podemos até já salvar como desenho de corte. E aqui nós vamos inserir, vamos ver qual é a vista no modelo que nós vamos precisar. Então, para pegar estes contraventamentos, então nós vamos ver aqui que nós queremos uma vista em YZ. Voltando no desenho, então vamos inserir em YZ a vista do corte. Então, aqui vamos ver qual é esse eixo. O eixo A é a fila A do nosso grid. Então, nós podemos estar já colocando o nome de fila A. Modificamos e da mesma forma como fizemos no outro desenho, nós vamos colocar aqui as marcas com os atributos e vamos colocar as cotas que forem necessárias. Ainda, se eu precisar colocar algum texto, algum comentário, eu vou usar esses 3 botões aqui que são específicos para colocar texto. E assim, então, nós chegamos ao final do nosso projeto. Detalhamos todo ele em 3D e produzimos os desenhos de fabricação, que são os desenhos que a fábrica necessita para produzir a estrutura, e também o desenho de montagem, que é a etapa final dos projetos de estrutura metálica. Espero que você tenha aproveitado o curso. Um abraço!